Ok, mais uma gravação aqui direto da ASCO. Eu hoje estou com Ana Maria e também com o Frank Pimentel para falar um pouquinho mais. Nós vimos algumas apresentações que foram muito interessantes, né? E nós vemos cada vez mais a necessidade da personalização e diferenciação de tratamentos para nossas mulheres. Aí nós vamos começar hoje comentando um pouquinho da representação do estudo Penélope B, agora trazendo a questão do ctDNA. Pimentel, o que você achou dessa representação do Penélope B? E fala um pouquinho, na verdade, do que foi o Penélope. Tudo bem, sim, Ana Maria. O Penélope B foi um estudo de uso de avaliação do palbociclib associado à hormonioterapia no cenário adjuvante para receptor hormonal positivo e HER2 negativo, como a gente já tem acompanhado, né? Foi um estudo negativo que não mostrou benefício do palbociclib, mas a gente pôde ver um estudo muito interessante, uma atualização, uma subanálise desse estudo aqui no ASCO 2023, que identificou de 78 mulheres que tinham amostras colhidas para avaliação de DNA tumoral circulante. Dessas 78, 7 delas tinham ctDNA positivo após a quimioterapia e antes de começar a hormonioterapia. Então a gente acredita sempre tem aquela ideia de que os tumores resistentes à quimioterapia, eles vão ser sensíveis à endocrinoterapia. E essas 7 mulheres que tinham ainda o ctDNA positivo, entre a quimio e a hormônio, tiveram um desfecho muito desfavorável. Então uma razão de risco da doença recidivar em torno de 9 vezes maior do que aquelas que não tinham o ctDNA antes de começar a hormonioterapia. Então, apesar de ter sido uma análise pequena, com poucas pacientes, isso mostrou que no cenário adjuvante, a gente encontrar esse DNA tumoral circulante nessas pacientes, talvez aí no futuro seja um indicativo de um grupo de alta resistência à hormonioterapia que mereça a análise de novos tratamentos, mereça talvez a gente escalonar o tratamento. Excelente. Pena que ainda nós não temos o ctDNA disponível em termos de mercado, mas no futuro próximo acredito que a gente já tenha isso e será uma maneira de personalizar. Agora, Ana Maria, para falar em personalização de tratamento, né, nós vimos também a representação aí, uma nova apresentação da meta-análise, né, agora pelo Richard Gray, que assumiu a questão da estatística em Oxford, e muito interessante. O que você achou dessa questão da supressão ovariana e dessa meta-análise que ele trouxe para nós? Em relação à questão da supressão ovariana, o que a gente viu é que ela vai ser necessária ou vai ser importante, vai ser significativa para aquelas mulheres que não entraram exatamente na menopausa com o tratamento oncológico. E isso aumentando a sobrevida, mas às custas de efeitos adversos. O que a gente precisa é saber controlar esses efeitos para que as mulheres terem maior quantidade e qualidade de vida. Excelente. E esse talvez tenha sido o grande diferencial, né? Ou seja, para aquelas mulheres que acabaram fazendo quimioterapia e que não tiveram essa supressão, então nós ainda precisaremos possivelmente fazer a supressão ovariana, mas lembrando desse problema, dessa questão da qualidade de vida. E por fim, um ponto muito importante, Pimentel, que foi a questão dessa, lembrando ainda, né, antes de passar para esse último ponto, lembrando que para mulheres na pré-menopausa, né, o que foi assim muito decepcionante, o PAN50, né, mostrando que não teve benefício do ponto de vista de predição de resposta. Em outras palavras, hoje nós não temos, nem utilizando o PAN50, nem Oncotype, nem tampouco o Nomoprint, para mulheres que têm axila comprometida, a possibilidade de nós não descalonarmos, ou a possibilidade de descalonarmos quimioterapia. Para essas mulheres, infelizmente, não temos ainda um bom marcador. Agora, para a gente finalizar, nós temos também a possibilidade, Ana e Pimentel, de trabalhar agora com TIOs, né? Foram apresentados alguns dados com TIOs a esse respeito. O que vocês gostariam de colocar sobre TIOs nessa ASCO? Na ASCO foi falado bastante sobre essa questão dos linfócitos que infiltram o tumor. E foi falado sobre as diferenças em relação à infiltração no tumor, à infiltração no estroma, da idade da mulher, do diagnóstico, e além dos tipos tumorais, grau tumoral, e isso influenciando em relação à sobrevida global, sobrevida livre de doença à distância e sobrevida livre de doença invasiva.
desta forma, o que a gente percebe é que o microambiente imunológico, o microambiente da resposta imunológica da mulher, ele vai ser fundamental para definir essa personalização, porque ela vai mostrar exatamente essa questão da predição de tratamento, em alguns casos até reduzindo o tratamento quimioterápico ou aumentando naqueles casos que você vê que essa resposta não está adequada. Pimentel, você acha que TILs hoje é um fator que nós vamos utilizar para, por exemplo, para associar imunoterapia? E nós sabemos que hoje nós podemos fazer pembrolizumab associado com quimioterapia neoadjuvante. Você acha que TILs hoje já está no momento de ser um indicador, um marcador para isso? Sem dúvida. A gente espera que se torne um marcador. A gente ainda não tem ferramentas para dividir grupos em cima disso. O conhecimento ainda está em processo de complementação, da gente atingir todo o conhecimento necessário. E um dos trabalhos foi justamente em relação a isso, né? Que a gente pode ver uma assinatura molecular de resposta imune associada ao TIL, mostrando que a combinação desses dois fatores, ela é ainda mais potente, ainda mais capaz de identificar esses grupos de mulheres aí que seriam responsivas a uma imunoterapia, tentando aí no futuro, quem sabe, que nem a Ana disse, a gente entender esses grupos de mulheres e personalizar o tratamento em cima de assinatura genética e TIL. Então o TIL, todo mundo tem aquela grande expectativa e eu acredito que é no futuro. Talvez em breve a gente chegue lá. Ok, ASCO 2023 é isso, tratamento personalizado, otimizando cada vez mais em benefício da mulher e o mastologista acompanhando de perto.